Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, joia. Deu umas travadinhas aqui, mas voltou. Aí, Reis, Carlos, Eliane e Dona Clara. Oi. E feijoada. E feijoada. Oi, Ah, Tudo bem, gente? deixa eu ir ajeitando aqui. oi, A dona Marli Clara. entrando. Bem, Dona Clara, boa noite. Tudo jóia? Boa noite, Lu. Boa noite, Boa Marcelo. noite. Dona Clara, boa noite. Boa noite. Oi, gente. Vamos ajeitando aqui, a gente consegue. Boa noite, boa noite. Oi. Sim, vamos ajeitar. A Eliane faltou, tá? Ela não está. Muito bem. Ah, tá bom, tá. Não, Ok. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Peraí, só um minutinho, eu já volto. Rapidinho. Tá frio por aí, meninos? Vou ver se a porta estava hoje até está mais quente, né, Carlos? Hoje tá. Eu acho que hoje esquentou um pouquinho mais. Verdade. Bom, hoje a prece inicial a Lucélia faz. A Eliane falou que não está aí, mas está assim, eu estou vendo. Vai fazer o Evangelho, né? Livro dos Espíritos eu faço. As vibrações a Marli. E as vibrações especiais o Carlos. E a prece final, Fernanda e Pedro. Né? Ok? Certo. Belezura. Muito bem. Ok. Então temos mais um minutinho aí, né? Aí a gente começa. Tava debatendo com a Flaviana sobre o assunto do Livro dos Espíritos agora há pouco. Sobre. Já? Não, eu tava conversando com ela, sabendo o que ela acha, né? Pedindo conselho, que eu acho que a minha esposa é muito sábia e inteligente, então tava falando com ela sobre isso. Que bom. Ô, Eliane, fala um pouquinho aí, que parece que para mim está falhando, não sei se é eu. Oi, tudo bom? Agora é o Marcelo que Vamos paralisou. começar? Então, deve estar Vamos com algum começar? probleminha. Vamos começar. Não, mas tudo bem. Isso se resolve, né? Vamos lá. Vamos agora serenando as nossas mentes, os nossos corações, esquecendo de todos os problemas lá de fora. E vamos agradecendo primeiro por estarmos mais esse sábado de estudos e vibrações. E vamos nos ligando a Deus, a Jesus, ao nosso mentor individual, aos mentores dessa reunião, ao Francisco de Assis, que o plano espiritual nos ampara e nos ajude a assimilar tudo que vamos aprender e nos ajude a praticar também. E que tenhamos a proteção espiritual durante a nossa reunião. E vamos à prece de Francisco de Assis. Senhor, fazer de mim o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá? O capítulo é o 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Instruções dos espíritos, os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas, ao contrário, ponde vós em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos, esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse: reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas, se são doces e salutares, dizeis: nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Se aqueles que dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhantes missão, quer dizer, que possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações, se em apoio às palavras, eles juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente enviados de Deus. Então, acho que nessa primeira parte aqui, né, a gente já está falando vários sábados sobre isso, né? Dá para terminar logo o capítulo aí, sobre os falsos profetas. E aí ele já usa até primeiro a parábola da figueira, né? Como pode ter um fruto bom se o tronco é mau? E eu acho que nós só vamos conseguir descobrir quem é o falso profeta do verdadeiro profeta através do estudo, que é o que nós estamos fazendo, né? A partir do estudo, nós vamos conseguir entender o que uma pessoa está falando, se vem de Deus ou não, independente de qualquer religião. Porque, que nem eu falo, há falsos profetas também no meio espírita. Não é porque a gente está falando de espiritismo, e isso é um monte, não é porque a gente fala de espiritismo, somos espíritas, vamos cobrir, passar um pano e falar não, no meio espírita não. Tem muitos falsos profetas, tem muitos que fazem palestras maravilhosas, cheios de palavras lindas, maravilhosas, mas que a hora que você começa a ver, e aí a gente vai, através de estudo, analisando as condutas, o que sai. Hoje é tão fácil descobrir da vida de uma pessoa, né? Através das redes sociais, da internet. A hora que você começa a analisar a conduta da pessoa, você fala, nossa, mas será que é isso mesmo? E analisando bem também, para não cair em fake news, né? E também isso tem bastante. Então, eu acho que para saber e para entender isso, vai ser através do estudo. E aí, só para continuar aqui, querem falar alguma coisa? Posso continuar? Falamos tudo no final? Não, só uma observaçãozinha que eu queria fazer. Ele diz aqui, né, que quer ver onde que ele fala? Que Jesus disse assim, ó: reconhece-se uma árvore pelo seu fruto. Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizei:
nada de puro pode sair de um tronco mau. Então, é só ver os frutos, o que que a pessoa produz. O que que ela... E quando eu falo produz, não é o que ela trabalha, nada disso. É com relação a quanto que ela ajuda, como é que ele é na família, né? Tudo isso, né? É importante. Só um minutinho que eu vou ver aqui, o Pedro falou que está com um problema aqui. Mas pode continuar, eu vou ver aqui com ele. Então, dando continuidade. Mas desconfiais das palavras hipócritas, desconfiais dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não, não. O Cristo não está aí, porque aquele que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu coração, acima de todas as coisas, aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, todo aquele que revele um átomo de orgulho, fugir dele, como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo. O que toca, lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho de sua grandeza e de sua decadência. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem preconceitos, uma rota bendita que empreendestes. Ide, e de sempre, sem temer, sem temor. Afastai corajosamente tudo o que poderia entravar a vossa marcha até o objetivo eterno. Viajores, não estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores das provas. Se deixardes os vossos corações buscar essa doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas, satisfazer todas as aspirações da vossa alma quanto ao desconhecido, desde o presente, podeis dar corpo a esses silfos fugazes que vieis passar em vossos sonhos e que, efêmeros, não poderiam senão encantar o vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis. O anjo do reencontro, da reunião. Agora, vós que bem cumpriste a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque ele é Pai. Perdoa sempre a seus filhos transviados, que clamam misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, e a vossa divisa seja do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, este termo feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Luiz Bordel, 1861. E nessa parte aí, ele está falando, né, para a gente não acreditar, e não é porque só a pessoa está falando bonito, é que ele seja um verdadeiro, um Cristo, né? Ele sabe das palavras divinas, ele pode ser um falso profeta. Então, é que nem nós estávamos falando, a gente tem que analisar, estudar, ver a conduta da pessoa. Não é porque a pessoa vai lá na frente falar coisas bonitas que seja uma pessoa que está professando o bem.
Mas acho que a parte mais importante, aí ele fala para a gente fugir dessas coisas, né? Sai, se afasta, ou fugir seria se afastar, né? Isso não é só em religião, é na nossa vida também. Aquela pessoa que vem com palavras lindas, e tal, e de repente, a hora que você percebe, a pessoa está querendo te levar, seria para um mau caminho, né? Para um outro local, que não seria o do bem. Isso tem muito também, que às vezes chegam, tal, e a hora que você percebe, essa pessoa está te levando para um outro lado. Então, o falso Cristo ou o falso profeta não é só na religião, é na nossa vida, em qualquer local, no nosso trabalho, em qualquer local tem isso. Mas eu acho que aqui a parte que ele fala aqui é que Deus, ele sempre dá oportunidades. Se hoje aquela pessoa é um falso Cristo, através das reencarnações e do aprendizado deles, ele vai chegar também num bom lugar, através das reencarnações. Por isso também que a gente se afasta, mas sem críticas e sem julgamento. Naquilo que a gente puder ajudar com uma palavra, muito bem. Senão, a pessoa vai ter que caminhar nesta encarnação desse jeito, para depois, nas próximas, através de um pouquinho melhor cada um, ele possa. Porque ninguém vai nascer, gente, um Chico Xavier, um Divaldo, né? Um Jesus, nada mais isso. Até os apóstolos teve problemas, né? Que não eram pessoas totalmente de bem, caminharam com Cristo. Cristo falou, opa, vem e vamos juntos. Mas eles não eram espíritos evoluídos. Então, todos nós temos os nossos defeitos. Imagina agora na Terra como tem de falsos profetas, né? Mas, através da reencarnação, esperamos um dia chegar lá. Sim. Ó. Agora eu deixo para os universitários. Alguém quer comentar alguma coisa? Simplesinho. Eu acho assim, olha o que fala e o que faz. Se fala uma coisa e faz outra diferente, está na cara que é um falso profeta. Se ele fala e tenta fazer, não é que ele vai fazer 100%. Como a gente falou já esses dias atrás, a perfeição não é nossa ainda. Será um dia. Então, muitas vezes, nós vamos falar e não vamos conseguir cumprir. Mas o quanto disso? O quanto nós nos esforçamos para cumprir aquilo que está no Evangelho de Cristo. Eu abandono logo? Não, eu sou assim mesmo, eu dou a pancada e acabou. É errado. Eu busco, eu tento, caio, levanto. Então, eu não tento levar todo mundo no mau caminho. O quanto eu me esforço para não ser diferente daquilo que eu estudo, daquilo que eu leio, daquilo que eu busco ser, que é o nosso espelho, que é Jesus, quanto que eu estou seguindo. Sim. Certinho. Mais alguém? Mais alguém? Se não tiver, passo a palavra ao próximo. O Pedro e a Fernanda estão tendo problema lá. O Pedro está esperando agora a Fernanda chegar para eles entrarem, tá? Então, eu prossigo. Livro dos Espíritos, a pergunta é a 715. É livro 3, capítulo 5, Lei de Conservação. O título é Necessário... Oi? Não, desculpa, capítulo 5, é o item 4. Pergunta 715, necessário e supérfluo. Todo mundo está aí nele? Sim? Yes. Ok. Então, a primeira pergunta, 715, é: como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sábio o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas custas.
Bom, essa pergunta curta, com resposta curta, ela tem muito o que dizer. Porque, veja, primeiro a gente tem que pensar assim, qual é o limite do necessário? Quanto é necessário? A necessidade, ela é relativa, na verdade, né? Por exemplo, a necessidade sei lá, de um velhinho do abrigo, por exemplo, é uma. A minha necessidade é outra, né? Porém, então é um pouco relativo isso, né? Mas uma coisa é certa, quando que a gente passa a ter o supérfluo? Quando aquele necessário que eu preciso é quando eu começo a usar mais do que aquilo que eu preciso. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo do sapato, por exemplo. Quantos pares de sapato eu uso? Ou melhor, quantos pares de sapato eu preciso? Eu preciso de um ou dois para trabalhar. Fernanda aí. Deixa ela entrar, peraí, calma. Fer. Oi! Olá! Tudo jóia? Tudo Ô, bem, Fer, a gente. vocês? Desculpem o atraso, pessoal. Não tem problema. Como eu sempre digo, antes tarde do que nunca. Cadê o Pedrão? Tá aí também? Ah, tá lá. Tchau. A gente está na pergunta 715, tá? Do Livro dos Espíritos, 715. Estão nela? Ok. Bom, então, como eu dizia, recapitulando, né? As necessidades para cada ser são relativas. Para mim é uma, para o Carlos é outra, para a Lucélia é outra, e assim por diante. Mas quando eu sei que eu estou tendo o supérfluo, aquilo que eu estava dizendo sobre o sapato, eu preciso de 2 pares de sapato para trabalhar, talvez um chinelo, um para ficar em casa e um para passear. Então, vamos falar assim, 5 pares de sapato. Por que eu tenho 12? Por que eu tenho 12 pares de sapato? Os 7 pares que eu tenho a mais são supérfluos, não são? Eu não preciso deles. Vamos falar de comida. Por exemplo, é muito comum, né, nas festas de fim de ano, aquelas festas de família, um leva uma coisa, outro leva outra, todo mundo se encontra na casa da avó lá, né? Todo mundo faz isso. Aí eu levo uma coisa, outro leva outra, tudo em abundância, né? E aí o que acontece? Você come essa comida no Natal, no dia 26, no dia 27, no dia 28, congela, dá para o vizinho, faz aqui. Isso não é supérfluo? Tudo bem. Se você não gastar, não jogar fora, menos mal. Mas é supérfluo, né? Não tem necessidade disso. Eu já falei uma vez e volto a repetir que o que se joga fora no primeiro mundo, principalmente aquele país do hemisfério norte, né, aquele ocidental do hemisfério norte, só o que eles jogam fora já daria para alimentar uma África inteira, por exemplo, em termos de alimentos. Parem para pensar o que isso gera, esse supérfluo gera no mundo. Tudo bem que nós vivemos numa situação, num sistema econômico e político que preza a produção, né? Se eu falar isso para uma pessoa que tem uma empresa, ele vai falar, nossa, você quer que eu vá à falência? Mas me diga se não é verdade o que eu estou dizendo. Eu estou errado? É errado isso? Nós não precisamos do supérfluo, né? Se nós tomássemos mais cuidado, e eu incluo eu como número 1 aqui, tá?
Eu estou na frente da fila. Se nós tomássemos mais cuidado com o consumo, faltaria menos para outra pessoa, para os outros. Que, aliás, lembrando, são nossos irmãos, todos eles. Né? Somos todos iguais. Não há diferença. Existe diferença sexual, existe diferença social, mas somos todos irmãos, todos iguais perante o Criador. Então, todos merecem uma vida digna. E nós podemos ajudar, podemos dar o nosso pouquinho para que o nosso irmão tenha um pouco mais de dignidade. Certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Nine? Não? Ok. Então vamos para 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? Sim. Mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização. Mas os vícios alteraram sua constituição e ele criou para si necessidades que não são reais. Está aí, os espíritos dizendo o que a gente está conversando. O homem, ele é insaciável. Né? Ele tem um, ele quer dois. Ele tem dois, ele quer quatro. Ele tem quatro, ele quer 8. É isso. Né? Só que ele falou aqui, olha só o que ele fala aqui. A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização. Nós dependemos da natureza, ou não? Nós dependemos da natureza. Porque nós ainda produzimos a comida, né, o alimento, porque ainda a natureza ainda se sustenta. Mas se nós começarmos a destruir muito, não vai haver o suficiente para todo mundo. Né? A gente percebe que nosso planeta, tadinho, né? Ele já está começando a mostrar sinais de exaustão. Por quê? Porque o homem, o ser humano, é insaciável. Né? O ser humano é extremamente insaciável. Aí, vale uma análise. Por que o ser humano é insaciável? Você saberia me dizer por que o ser humano é insaciável? Por que nós somos insaciáveis? Porque nós... Por favor. Eu acho que nós temos muito de orgulho, ganância em nós. Então, a gente quer se sobrepor à natureza, por exemplo. Para que eu vou deixar a natureza do jeito que ela está? Eu posso modificá-la. E, de fato, eu posso. Mas, quando eu faço isso para o bem, ok. Mas, a maioria das vezes, a gente deteriora o meio ambiente. Para fazer mais coisas diferentes, para poder ser mais ganancioso, e aí nós vamos acumulando a nossa vaidade, tudo isso com a gente. Sim. Diga, Fer. Estou ouvindo o Carlos falar isso e lembrando do discurso do prefeito de Salvador, no começo do ano, ele mandou abaixo uma área de preservação lá de Salvador para abrir avenidas, porque ele falou que árvores não pagam impostos. E aí eu vi no discurso dele, gente, olha, eu ri para não chorar. A pessoa falar um absurdo desse. Sim. Mas veja, gente, é um absurdo mesmo. Por que o ser humano é insaciável também? Muito ótimo, exatamente o que o Carlos falou. Mas também é porque nós vivemos pensando na vida material só. A gente só pensa na vida material. Só que tem um porém. Eu vou morrer, todos nós vamos morrer. E aí? Né?
Não é, a vida material não é a vida real. A vida real é a vida espiritual. Então, a pessoa, ela vive para a vida material, porque ela não tem uma visão longa, né? De que, na verdade, a vida real é a vida do espírito. Né? Ó, gente, tudo que eu falo, eu me incluo em primeiro lugar, tá? Porque realmente, às vezes eu me pego pensando umas coisas que dá vontade de eu mesmo dar um tapa na minha cara, né? Acorda, né? Acorda para a vida. Porque, né? Mas é isso, o homem, na minha opinião, né? Não sei se vocês vão concordar, mas o homem, ele vive para a vida material. Ninguém pensa na morte, né? Se você fala da morte, as pessoas falam, nossa, que conversa, né? Mas qual é a nossa única realidade? Não é a morte? Não é a única coisa certa na vida? A morte. Então a gente tem que viver a vida, sim, como se nós fôssemos morrer amanhã. Mas esse viver a vida como se fôssemos morrer amanhã é fazendo a coisa certa. É cuidando das pessoas que nós amamos, cuidando do nosso mundo, que é a nossa casa, e tentando, pelo menos tentando fazer a coisa certa. Beleza? Algum comentário, alguma pergunta? Não? Então, prossigamos. Pergunta 717. Que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se obter o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Eles desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que terão feito experimentar. Aí tem o Kardec fala assim: o limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que a selvageria não tem. E os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações alheias exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Não tem da civilização senão o verniz, como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. Pronto, o Espírito deu a resposta aqui, ó. Aquela pessoa que vive no supérfluo, né? Ela está cometendo um erro terrível, né? Porque o supérfluo dela é a falta para o irmão, certo? Aquilo que eu super utilizo vai faltar para o outro ali, ó, né? Por exemplo, isso que a Fernanda falou, é um absurdo uma pessoa pensar nisso, né? Porque, na verdade, tudo bem, a árvore não paga imposto, mas daqui a pouco não vai ter gente para pagar imposto, né? Porque aí vai ter fome, vai ter doença, porque o planeta não vai aguentar. O nosso planetinha, ele já está dando sinais de exaustão, né? Muitos sinais. Então é isso. A gente, como eu sempre falo, eu bato nessa tecla, né? Diversas vezes, nós precisamos começar, né? Não é falar eu tenho, nós temos. Eu posso, nós podemos. Por quê? De novo, a felicidade minha não pode ser em cima da infelicidade daquele que está do meu lado. Porque senão nós somos coautores de quem faz isso. É isso. Algum comentário? Alguma observação? Alguma pergunta? Não? Carlos? Passamos a nossa parte. Né?
Sim. Acho que a gente sempre precisa pensar nisso. Qual é a minha parte nisso tudo? O que eu posso fazer? Porque o Carlos só vai conseguir dar um passo adiante se melhorar em todos esses aspectos. Para que eu preciso do supérfluo? Por que eu preciso jogar fora? Seja comida, seja roupa, seja calçado. Por que eu preciso disso? Outro vai estar passando necessidade. Ah, mas é um só. Um só não. Não tem um Carlos só errando. Se nós temos hoje 8 bilhões de pessoas no planeta, quantos estão agindo dessa forma? Então, eu posso me melhorar, mas é uma andorinha só. Outros vão ver e vão falar assim, vamos fazer igual? Vamos começar? Se eu não der o pontapé inicial hoje, próxima encarnação não sei quando vai ser. Então, é importante a gente começar agora a buscar essa mudança nossa. Eu preciso ser diferente, preciso mudar. Eu me melhorando, melhoro o planeta. Que seja um pouquinho, que seja só um... Não tem problema, mas sou eu que tenho que melhorar. Nós não podemos achar que eu, Carlos, estou certo. Ainda estou longe de tudo isso. Porque é difícil para quem vive na vida material aqui encarnado achar que faz tudo bonitinho, que está tudo correto, pensa no meio ambiente 100%. E não. Eu ainda preciso melhorar nesse aspecto e em outros tantos. Às vezes eu ajudo uma pessoa numa conversa, num diálogo fraterno, mas esqueço o outro lado. Então, é difícil, por isso que nós estamos no mundo de expressões de provas e precisamos melhorar a cada instante. Eu preciso dar o meu passo, com firmeza, para não voltar atrás depois. Mais alguém? Não? Não. Bom, se ninguém mais quer falar, eu passo o bastião para a Marli. Obrigada, Marcelo. Então, vamos às vibrações da noite de hoje, né? Vamos, então, silenciando nossas mentes. Vamos enchendo nossos corações de amor, de luz, paz, harmonia. Vamos imaginando Jesus com toda a luz em nosso redor, em nosso lar, nos protegendo. E agradecendo a Deus por estarmos reunidos mais uma vez aqui em seu nome. Agradecemos também o Evangelho deixado por Jesus. Agradecemos também a espiritualidade amiga por estar presente, nos apoiando, nos conduzindo, para que sejamos melhores do que ontem. Vamos agradecer nosso mentor individual, esse que nos acompanha desde o início de nossa jornada. A esse que nos intui, nos protege. Vamos também agradecendo aos irmãos que por livre espontânea vontade vieram para essa reunião no dia de hoje. Vamos vibrando pelo planeta Terra, que é o nosso lar, e por todas as moradas do Pai. Vibremos por todos os países, principalmente aqueles que estão em conflitos, aqueles em guerra, entregando o melhor de nossas energias a favor da paz. Vamos pedindo à espiritualidade que esses governantes possam ter compreensão e possa se unir e aprender a viver numa comunidade harmoniosa. Vamos vibrar também por nossa irmã Conceição, em Portugal,
e seus familiares, né? Que nossas preces, nossas energias possam chegar até eles, que possa auxiliá-los em todas as necessidades nos quais eles estão passando. Vibramos por nossa pátria, Brasil, que os que governam esse país, que governam o estado de São Paulo, governam Casa Branca, possam ter discernimento nas suas tomadas de decisões. Vibramos por todos aqueles que se encontram tristes, desolados, solitários. Vibramos por nossas crianças, em abrigos, em orfanatos, em lares disfuncionais. Vibremos para nossos idosos, abrigados em casas de repousos, asilos, principalmente aqueles que se sentem tão só, órfãos, sem uma visita, sem um amigo. E que nossa vibração possa chegar até eles, levando esperanças, boas energias, amor, reconciliação, perdão. Vibramos por todas as pessoas que se encontram com a saúde debilitada, aqueles que estão internados em hospitais, que a Irmandade Espiritual Médica possa levar consolo e acalento às suas dores. Não a só eles, mas aos acompanhantes, que também precisam de revigorar suas forças para não cair no desânimo. Vibramos também pelos profissionais de saúde, que possa ter solidariedade, paciência, empatia por essas pessoas que estão cumprindo sua jornada aqui na Terra. Vibramos para aqueles que têm pensamento suicida, que possam lembrar das promessas de Jesus, compreender que tudo passa e buscar ajuda, tanto no campo das ciências humanas, e que sua fé possa ser despertada. Vibramos por todos aqueles que estão em situação de rua, que eles possam ter abrigo, consolo material, espiritual. Vibramos por todos que estão em cárcere privado, cadeias públicas, presídios, que possa ser despertado dentro deles uma reforma íntima, buscando elevar-se em sua evolução. Também vibramos aos trabalhadores desse sistema prisional, para que eles sejam protegidos pelos seus mentores e que também possam compadecer e compreender a essência deste trabalho. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que nos afaste o orgulho e o egoísmo, que nos fortaleça e nos ampare, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vibramos também, pedimos licença para vibrar por nossas famílias, nossos filhos, nossos parentes presentes e ausentes, pedindo perdão, amor, respeito, que a luz divina de Deus possa ampará-los, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Vibramos pelos nossos desafetos, encarnados e desencarnados, para que perdoem nossas dívidas, assim como nós os perdoamos. Vibramos pela aliança espírita e suas elevadas ideias, solicitando ao bem maior que abençoe cada pessoa que está na nossa lista de oração. E abençoe também qualquer lugar onde haja um leito de dor. Que a espiritualidade possa levar esperança a todas essas pessoas. Que o nosso amor, nosso carinho, nosso respeito chegue até nossos irmãos que desencarnaram.
que a luz divina e o socorro espiritual possam alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmos. Pedimos à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas, que nela possa ser colocado o necessário para a cura do corpo físico, psíquico, espiritual, se for a vontade do Pai. Deixamos uma vibração e boas energias para aqueles que não puderem estar reunidos aqui conosco nesta noite. Deixamos em aberto uma vibração para que a espiritualidade utilize onde for necessário. Pedimos ao mentor do nosso grupo, Francisco de Assis, que possa abençoar nossa união, zelar para que possamos sempre estar presentes, unidos na mesma causa. Que, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, estaremos juntos novamente para cumprir nossas tarefas evangélicas, se assim for a vontade do Pai. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Continuando nessa conexão, nós vamos fazer as nossas vibrações especiais. Aos pais e filhos, que eles possam se entender, que eles possam se respeitar, dando valor a cada ação, a cada gesto de carinho, amor, afeto, e não pelo outro. Aos pais que tiveram seus filhos partindo da vida terrestre para a vida espiritual, antes de si, que eles possam receber essas melhores vibrações e energias positivas, e um abraço fraterno e caloroso, de carinho, amor e paz. Aos nossos irmãos que se envolveram com o álcool e outras drogas, trazendo a si seus entes queridos e amigos o desespero, o desequilíbrio, a tristeza. Aos nossos irmãos que se encontram doentes e que estão perdendo a esperança, que possamos abraçá-los fraternal e calorosamente, levando até eles nossas melhores vibrações de carinho, amor e paz. São esses os nossos irmãos: Andréia Fernandes, Carolina Arruda, o casal Cris e Márcio, Flávio Abinage, Ivaldo Parma Fernandes, Kelly Toesca, Jéssica dos Santos Silva, João e sua filha Viviane, Júnior Arcuri, José Aparecido Cavelanha, Luiz Antônio Vilas Boas, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva e Marlindo Santos Fernandes. Que todos sejam envolvidos num abraço fraterno, carinho. Que assim seja. Agora nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje, agradecendo a cada um que pôde estar presente, agradecendo aos nossos amigos espirituais que nos acompanharam nesta reunião, nos orientaram e têm nos auxiliado em nossa jornada de aprendizado neste plano. Que esta semana que se iniciará amanhã, seja uma semana abençoada, seja uma semana em que nós possamos praticar a caridade, espalhar o amor, treinar o não julgamento e auxiliar todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, levando uma palavra de paz e uma demonstração de amor e de irmandade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. E aí, todo mundo tá bem? Graças a Deus. Glória. Então, beleza. Boa noite, bom fim de semana para todo mundo, né? Boa noite. Quarta-feira também, se Deus quiser. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, Ana Clara. Boa noite, Carlos, Eliane, Marcelo, Lu, Carlos, Fernanda. Fiquem com Deus. Um beijo, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Com Deus. Até quarta. Se Deus quiser. Deus quiser.